Olá, nesse vídeo iremos tratar do evento S1050, que é o evento Tabela de Horários e Turnos de Trabalho. Nele, o empregador irá listar todos os horários aos quais os seus empregados podem estar vinculados. Então o empregador irá criar um código para esse horário e irá passar as informações relativas a cada um desses horários. Basicamente, ele irá informar para cada um desses horários a hora de entrada e de saída daquele horário, qual é a duração daquela jornada naquele dia. Essa informação ela é prestada em quantidade de minutos e já deve ser considerado, quando for o caso, a redução da hora fixa da hora noturna. Então, por exemplo, se um empregado trabalha das 18 à meia-noite, aquele horário informado, ao invés de ser a quantidade de minutos informadas que se refere à jornada trabalhada, não deve ser simplesmente as 6 horas vezes 60 minutos, 360 minutos. Porque das 22 à meia-noite, nós temos a redução da hora fixa e nós temos uma quantidade maior, um pouquinho maior de quantidade de minutos. Nós iremos mostrar em alguns exemplos aí como é que funciona essa transformação da hora diurna em hora noturna. Em relação a cada um desses horários, vai dizer se esse horário é um horário flexível, sim ou não, e quando for o caso de naquele horário ocorrer intervalo, o empregador irá dizer se aquele intervalo ele é num horário fixo ou não. Se ele disser que é num horário fixo, ele vai dizer quantos minutos dura aquele intervalo e em que momento do dia aquele intervalo ocorre. Se esse intervalo é um intervalo em um horário variável, ele não é num horário fixo, esse intervalo ele deve ser informado apenas com a quantidade de minutos que esse intervalo dura. Por exemplo, um caixa de supermercado, geralmente a empresa não tem como fixar exatamente a hora que começa o intervalo do caixa de supermercado. Porque muitas vezes o momento em que esse intervalo é concedido, ele varia de acordo com o movimento da loja, de acordo com se o empregado naquele momento está ou não atendendo um cliente. Nesse caso, a empresa irá dizer que é um horário, um intervalo num horário flexível e vai apenas dizer quantos minutos aquele intervalo dura. Se esse intervalo é um intervalo num horário fixo, por exemplo, aquelas empresas em que tocam a sirene e todos os empregados saem exatamente naquele momento, naquele horário, e após o toque de outra sirene, todos os empregados voltam. Esse é um exemplo de um horário, de um intervalo em um horário fixo. Nesse caso, o empregador irá dizer quantos minutos dura o intervalo e em que momento o intervalo começa e em que momento o intervalo termina. Então, para cada um desses horários, o empregador irá prestar essas informações. Essas informações do horário contratual no evento 1050, é importante ser lembrado que elas não são o controle de ponto. Essas informações são o horário contratual, aquele horário que hoje já consta no registro de empregados. Todo empregado, quando ele é lançado as suas informações no seu registro de empregados, atualmente as empresas já informam o horário contratual daquele empregado. É essa informação que vem para o E-Social. Não existe ainda, pelo menos nesse momento, uma previsão de que o ponto eletrônico, que o ponto dos empregados venha para o E-Social. Por enquanto, o que nós temos é a informação do horário contratual dos empregados. Nessa tela aqui, nós estamos mostrando o exemplo de criação de 7 tipos de intervalo. De 7 tipos de horários contratuais. Nessa empresa que nós estamos dando o exemplo, é como se a empresa tivesse empregados que trabalham em um desses 7 horários. Então a empresa cria na tabela S1050 esses 7 horários e na hora de informar o cadastramento dos seus empregados, irá dizer em qual desses 7 horários os seus empregados trabalham. É verdade que a qualquer momento que o empregador tenha necessidade de criar mais um tipo de horário, nesse momento o empregador poderá enviar mais um horário para compor a sua tabela de horários contratuais.
essa tabela ela pode mudar, ela pode sofrer alterações durante a evolução dos contratos, dependendo da necessidade do empregador. Então vamos aqui para os nossos exemplos. O horário número 1, que nós atribuímos o código 01, esse código é de livre escolha pelo empregador. No nosso exemplo aqui nós utilizamos dos códigos 1 ao código 7. O horário número 1 é o horário que o empregador está dizendo que o empregado começa a trabalhar às 8 da manhã até às 18 horas. A duração dessa jornada é de 480 minutos, que correspondem às 8 horas vezes 60 minutos. Nós encontramos 480 minutos. Esse horário o empregador está dizendo que não é um horário flexível, ou seja, esse horário o empregado trabalha iniciando às 8 e saindo às 18. O tipo de intervalo dele é um tipo 1, que nós olhamos aqui na parte de baixo aqui do nosso slide. Nós estamos dizendo os dois tipos de intervalos. O tipo 1 é um intervalo em horário fixo, o tipo 2 é um intervalo em horário variável. Como eu disse que é horário fixo, eu estou dizendo a duração desse intervalo em minutos. Então nós temos aqui 120 minutos, que corresponde a 2 horas. E estamos dizendo que nesse exemplo aqui, esse intervalo começa às 11 e termina às 13 horas. O horário número 2 é um horário que o empregado começa às 8 às 12 horas. São 4 horas apenas. Então 4 vezes 60. Nós encontramos 240, que é a informação da duração dessa jornada informada em minutos. E está sendo dito que esse horário não é um horário flexível. Não existe intervalo aqui, porque o empregado aqui só trabalha 4 horas. Geralmente, por exemplo, é um horário que o empregado trabalha aos sábados, 4 horas por dia. O horário número 3 é um horário de uma jornada 12 por 36. Nesse nosso exemplo, ele trabalha das 7 às 19, são 12 horas, né? Mas ele tem um intervalo de 1 hora. Como ele tem um intervalo de 1 hora, dessas 12 eu retiro 1 hora, nós ficamos com 11 horas apenas, vezes 60 minutos, dá os 660 minutos informados aqui. Está dito que o intervalo dele é no horário fixo, com duração de 1 hora, 60 minutos, e que o intervalo é das 11 às 12. O horário número 4 é um horário numa jornada 12h36, sendo que no horário noturno. Então ele trabalha das 19 às 7 da manhã, são 720 minutos, e veja que por que no horário 3 nós temos 660 minutos e no horário 4 nós temos 720 minutos. Exatamente por conta da redução da hora ficta entre as 22 e 5 da manhã. Por conta disso, ao invés de 11 horas, esse empregado trabalha 12. 12 vezes 60 minutos dá os 720 minutos que estão informados aqui. O intervalo dele é um intervalo fixo de 1 hora, que vai das 23 horas à meia-noite. Então, nós temos a informação aqui do horário de início e horário de término desse intervalo. Desse intervalo, é isso. O horário número 5 é um horário de um empregado que trabalha 7 horas e 20 minutos por dia. Ele começa às 7 da manhã às 15h20, trabalha 440 minutos, que são as 7 horas e 20 minutos, convertido em minutos, nós encontramos 440 minutos. Nesse exemplo aqui foi dito que o tipo de intervalo dele é um intervalo variável e, nesse caso, será informado apenas a duração do intervalo, que no nosso exemplo é um intervalo de 60 minutos. O horário 6 é um horário que o empregado começa a trabalhar das 15h20 às 23 horas e 27 minutos, e a duração em minutos é a mesma, 440 minutos. Alguém pode estranhar esses 23 horas e 27 minutos, mas essa hora 23 horas e 27 minutos é exatamente por conta da redução da hora ficta durante o horário noturno, que no nosso exemplo aqui começou das 22 horas em diante. Por isso que esse empregado tem de trabalhar apenas até as 23 horas e 27 minutos para completar a sua jornada de 7 horas e 20 minutos. No exemplo aqui está dito que o intervalo dele é num horário fixo,
Então, sendo no horário fixo, tem que dizer quantos minutos dura o intervalo e que horas ele começa, às 19 horas até às 20. E temos o tipo de intervalo tipo 7, o tipo de horário tipo 7, que é o horário do empregado que trabalha 9 horas por dia. Naqueles casos em que o empregado trabalha em regime de compensação, por exemplo, de segunda a quinta-feira, 9 horas, para trabalhar a sexta, 8 horas e não trabalhar o sábado. Então o empregador aqui criou o tipo de horário número 7 desse horário com 9 horas. O empregado trabalha das 8 às 19, totalizando 540 minutos, que é o correspondente a 9 horas trabalhadas. O tipo de intervalo dele é um intervalo no horário fixo, de 2 horas, 120 minutos, das 11 às 13 horas. Se nós olharmos no evento S2200, na hora que o empregador estiver informando o cadastramento do seu empregado e na hora de informar o horário contratual dele, ele irá utilizar, segundo o nosso exemplo aqui, um desses sete tipos de horários já previamente criados no evento S1050. Se alguém tiver curiosidade, entre lá no evento S2200, há um vídeo que trata do horário contratual e lá nesse vídeo vai ser feita a vinculação aqui a esses horários criados no evento S1050. Até o próximo vídeo.